A lua cheia sempre fascinou a humanidade. Seu brilho prateado ilumina a noite, mas também desperta algo profundo em nossa imaginação. Em muitas culturas, ela é símbolo de mistério, transformação e, às vezes, loucura. Há quem jure que, sob sua luz, coisas estranhas acontecem, vultos surgem do nada, vozes ecoam no silêncio, e o impossível parece ganhar vida. Hoje, vou compartilhar 3 histórias reais, documentadas, que ocorreram em noites de lua cheia. Não são lendas urbanas, nem contos inventados. São relatos que deixaram marcas profundas em quem os viveu. Cada história vai te puxar para o desconhecido, te fazer sentir o frio do medo e questionar o que pode estar escondido na escuridão. Então, apague as luzes, ajuste o volume e venha comigo nessa jornada ao coração do terror. Vamos começar com um caso que aconteceu numa estrada deserta, onde um casal nunca mais foi o mesmo depois do que viu. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai te fazer pensar 2 vezes antes de dirigir à noite. Era uma noite quente de 1995, no interior de Minas Gerais, Brasil. A lua cheia brilhava no céu, iluminando uma estrada rural deserta, cercada por mato alto e árvores retorcidas. João e Mariana, um casal na casa dos 30 anos, dirigia para visitar parentes em uma cidade vizinha. O rádio do carro chiava, e o silêncio da noite era quebrado apenas pelo ronco do motor. Uma leve neblina começava a se formar, reduzindo a visibilidade. Mariana, no banco do passageiro, brincava com o colar enquanto João mantinha os olhos na estrada. Eles não imaginavam que, naquela noite, algo os esperava. Algo que transformaria uma simples viagem em um pesadelo que os perseguiria pelo resto de suas vidas. João dirigia o velho Fusca azul com a calma de quem conhecia aquelas estradas como a palma da mão. Ele e Mariana estavam casados há 5 anos, e viagens como aquela eram rotina, 1 ou 2 vezes por mês. Pegavam a estrada para visitar a família dela em uma cidadezinha a 80 quilômetros dali. A noite estava clara, com a lua cheia lançando um brilho prateado que tornava o asfalto quase fantasmagórico. As árvores ao redor, com galhos tortuosos, projetavam sombras que pareciam dançar com o vento leve. Mariana, no banco do passageiro, mexia no colar de prata que ganhará de presente no último aniversário, cantarolando uma música antiga que o rádio tentava, sem sucesso, sintonizar. O chiado do aparelho era constante, mas nenhum dos dois se importava muito. "Essa rádio nunca pega direito aqui", disse João, com um meio sorriso, tentando quebrar o silêncio. Mas havia algo no ar naquela noite, uma sensação que nenhum dos dois conseguia nomear. Talvez fosse a neblina que começava a se formar, rasteira e sutil, como se o chão estivesse exalando vapor. Ou talvez fosse o silêncio além do carro, tão profundo que parecia engolir qualquer som. Mariana olhou pela janela, franzindo a testa. "Você já reparou como a lua parece maior hoje?", perguntou, quase em um sussurro. João deu de ombros, mantendo os olhos na estrada. "Lua cheia é assim. Faz tudo parecer meio esquisito." Eles continuaram em silêncio por alguns minutos, até que Mariana se endireitou no assento, apontando para frente. "João, olha ali", disse, a voz carregada de urgência. Ele desacelerou, os faróis do Fusca cortando a neblina que agora engrossava. À beira da estrada, a uns 20 metros, havia algo. Não era um animal, como João inicialmente pensou. Era uma figura alta, magra, com uma silhueta que parecia humana, mas errada. Seus contornos eram indefinidos, como se a luz da lua não conseguisse iluminá-la por completo. O que mais chamou a atenção foram os olhos, 2 pontos brilhantes, como brasas, que pareciam perfurar a escuridão. A figura não se movia, apenas encarava o carro, parada na margem da estrada. "Que diabos é isso?", murmurou João, o coração começando a disparar. Mariana agarrou o braço dele, as unhas cravando na pele. "Não para, João, por favor, não para." Ele pisou no freio instintivamente, o Fusca gemendo com o esforço. A figura continuou lá, imóvel, os olhos fixos neles. O ar dentro do carro ficou pesado, como se o oxigênio estivesse sendo sugado.
João tentou manter a calma, mas o motor começou a engasgar, o ronco constante dando lugar a tossidos irregulares. Vamos embora, disse Mariana, a voz tremendo. João pisou no acelerador, mas o carro respondeu lentamente, como se algo o segurasse. A figura, então, moveu-se. Não foi um passo, nem uma corrida. Foi como se deslizasse, mantendo-se sempre à mesma distância do carro, mesmo com João acelerando a quase 80 km por hora. Mariana gritava agora, pedindo para ele ir mais rápido. A neblina parecia viva, girando ao redor do Fusca como tentáculos de fumaça. Os faróis mal conseguiam iluminar a estrada à frente, e a figura, sempre à direita, acompanhava o movimento do carro. Seus olhos brilhavam mais intensamente, e, por um momento, João jurou ter visto um sorriso se formar onde deveria haver um rosto. Um sorriso que não era humano. De repente, o rádio, que estava desligado, ligou-se sozinho. Um chiado ensurdecedor encheu o carro, misturado com algo que parecia uma voz. Eles estão aqui, disse, em um tom baixo e distorcido, como se viesse de muito longe. Mariana, em pânico, desligou o rádio com força, mas o som continuou por alguns segundos, ecoando dentro de suas cabeças. João segurava o volante com tanta força que suas mãos doíam. Não olha para ele, Mariana, não olha, gritou, enquanto tentava manter o carro na estrada. E então, tão rápido quanto apareceu, o vulto sumiu. A neblina se dissipou, e a estrada voltou a ser clara sob a luz da lua. O motor do Fusca estabilizou, e o rádio ficou em silêncio. João desacelerou, o peito arfando como se tivesse corrido uma maratona. Mariana chorava baixo, abraçando os próprios joelhos. O que era aquilo, João? Perguntou, a voz embargada. Ele não respondeu. Não havia palavras para explicar o que tinham visto. Chegaram à casa dos parentes de Mariana por volta da meia-noite. A família notou que algo estava errado, mas o casal não quis falar sobre o ocorrido. Naquela noite, enquanto tentavam dormir no quarto de hóspedes, ouviram batidas leves na janela. João levantou-se, coração na boca, e puxou a cortina. Não havia nada lá fora, apenas o brilho da lua cheia refletido no quintal. Mas a sensação de serem observados permaneceu. Nos dias seguintes, a vida do casal mudou. Objetos em casa começaram a aparecer em lugares errados, chaves na geladeira, fotos viradas de cabeça para baixo. Mariana acordava no Hawkins no meio da noite, sempre sonhando com aqueles olhos brilhantes. João, que nunca acreditara em histórias sobrenaturais, começou a questionar sua própria racionalidade. Eles pesquisaram sobre a estrada e encontraram relatos antigos em um jornal local. Outros motoristas, ao longo dos anos, descreveram uma figura semelhante na mesma curva, sempre em noites de lua cheia. Alguns diziam que era o espírito de um fazendeiro que morreu em um acidente ali nos anos 50, preso àquele lugar por alguma força desconhecida. Outros falavam de algo mais antigo, uma entidade que a lua cheia traía para a superfície. João e Mariana tentaram retomar a vida, mas o medo seguia como uma sombra. Eles evitavam falar sobre aquela noite, mas os sinais continuavam, portas rangendo sem motivo, luzes piscando, e uma sensação constante de que algo os observava. Mariana começou a carregar um terço, rezando toda a noite. João, mais prático, instalou câmeras de segurança, mas nunca capturaram nada além de sombras indistintas. 6 meses depois, João e Mariana se mudaram para Belo Horizonte, desesperados para deixar aquela estrada e suas memórias para trás. A mudança, porém, não apagou o impacto do que viveram. Mariana evitava olhar para a lua cheia, temendo que aqueles olhos brilhantes reaparecessem em seus sonhos. João, anticético, tornou-se reservado, recusando-se a dirigir à noite. Amigos próximos dizem que ele nunca mais foi o mesmo, sempre olhando por cima do ombro, como se esperasse ver algo na escuridão. O que era aquela figura? Uma alucinação causada pela neblina e pelo cansaço de uma longa viagem? A mente pode pregar peças, especialmente numa noite de lua cheia, quando a luz prateada distorce formas e sombras. Ou será que a lua realmente desperta algo além da nossa compreensão, como acreditavam os antigos? Histórias como a de João e Mariana não são únicas.
Relatos de vultos em estradas desertas aparecem em arquivos de jornais e fóruns online, sempre com detalhes que arrepiam, olhos que brilham, movimentos impossíveis, e uma presença que parece sugar a energia ao seu redor. Essa história nos faz refletir: o que realmente está lá fora, escondido nas sombras de uma noite de lua cheia? Pode ser apenas nossa imaginação, amplificada pelo medo do desconhecido, ou talvez algo antigo, algo que a luz da lua traz à tona. Você já dirigiu por uma estrada deserta e sentiu um calafrio, como se não estivesse sozinho? Já viu um vulto que não explicava, uma forma que sumiu antes que você pudesse entender? Compartilhe sua história nos comentários, porque às vezes a realidade é mais assustadora que qualquer ficção. E, se isso já te deixou com o coração acelerado, prepare-se para o que vem a seguir. Se o vulto na estrada te deixou com o coração na boca, espere até ouvir o que aconteceu numa fazenda isolada, onde uma família enfrentou algo que não podia ser explicado. Sob a mesma lua cheia, vozes chamaram seus nomes na escuridão. Vamos para a próxima história, porque o terror está só começando. Em 2003, numa fazenda isolada no interior de Iowa, Estados Unidos, a família Carter vivia uma vida tranquila. A casa de madeira, cercada por milharais, parecia um refúgio perfeito. Era uma noite de lua cheia, com o céu claro e o ar carregado de silêncio. John e Ellen Carter, junto com seus 2 filhos adolescentes, Emily e Lucas, preparavam-se para dormir após um dia de trabalho na lavoura. A lua iluminava o quintal, projetando sombras longas pelas janelas. Tudo parecia calmo, até que algo quebrou o silêncio da noite. Um som que não deveria estar lá. Algo que transformaria aquela noite em um pesadelo inesquecível, fazendo a família questionar se estavam realmente sozinhos na fazenda. A família Carter era o retrato da vida rural americana. John, um fazendeiro de 45 anos com mãos calejadas e um jeito sério, dedicava-se à plantação de milho que sustentava a família. Ellen, sua esposa, cuidava da casa com carinho, mantendo a cozinha cheia de aromas de pão caseiro. Seus filhos, Emily, de 16 anos, e Lucas, de 14, ajudavam nas tarefas da fazenda, mas também sonhavam com a vida além dos milharais. A fazenda, uma construção de madeira de 2 andares, ficava a quilômetros da cidade mais próxima, cercada por campos que se estendiam até o horizonte. Era um lugar de paz, onde o único som à noite era o canto dos grilos e o farfalhar das folhas ao vento. Mas naquela noite de 2003, sob a luz prateada de uma lua cheia, algo mudou. Era por volta das 21 horas quando a família terminou o jantar. O céu estava claro, e a lua cheia lançava um brilho quase sobrenatural sobre o quintal, iluminando os milhos que balançavam suavemente. Na sala, a família assistia a um filme antigo na TV, uma comédia que arrancava risadas tímidas. Emily, sentada no sofá, mexia no celular, trocando mensagens com uma amiga da escola. Lucas, deitado no tapete, brincava com o cachorro da família, um vira-lata chamado Rusty. John e Ellen, exaustos após um longo dia, decidiram que era hora de dormir. Vamos subir, pessoal, disse Ellen, desligando a TV. A casa mergulhou no silêncio, exceto pelo ranger das tábuas sob seus pés enquanto subiam as escadas. Emily foi para seu quarto, no segundo andar, onde uma janela grande dava vista para os milharais. Ela deitou-se na cama, ainda mexendo no celular, quando ouviu algo. Um sussurro baixo, quase inaudível, como se alguém estivesse ao pé da escada. Emily, a voz chamou, suave e melódica, mas estranhamente fria. Ela sentou-se na cama, o coração disparando. Mãe, respondeu, hesitante, mas o silêncio voltou, pesado e opressivo. Pensando que era sua imaginação, tentou ignorar, mas a voz veio novamente, agora mais clara. Emily, não era a voz de Ellen. Era algo diferente, como se viesse de dentro das paredes. No quarto ao lado, Lucas também ouviu algo. Lucas, uma voz masculina, grave e lenta, ecoou. Ele estava trocando de roupa, pronto para dormir, e pensou que era John brincando. Pai, para com isso, gritou, mas ao abrir a porta do quarto, encontrou apenas o corredor escuro.
A luz da lua entrava pelas janelas, projetando sombras que pareciam se mover sozinhas. Lucas desceu as escadas correndo, o coração batendo forte, e encontrou Emily saindo de seu quarto. "Você ouviu?" perguntou ela, os olhos arregalados. Antes que ele pudesse responder, as vozes vieram novamente, agora em uníssono: "Emily." Lucas parecia vir da sala de estar, mas também de todos os lados, como se a casa estivesse viva. John e Ellen, alertados pelos gritos dos filhos, apareceram no corredor. "O que está acontecendo?" perguntou John, segurando uma lanterna. A família desceu junta, o chão de madeira rangendo como se protestasse. Na sala, tudo parecia normal. O sofá estava no lugar, a TV desligada, as cortinas balançando levemente com a brisa que entrava por uma janela entreaberta. Mas então, um copo de vidro na mesa da cozinha caiu no chão, estilhaçando-se sem que ninguém o tocasse. Ellen gritou, agarrando Emily, enquanto Lucas se aproximou da mãe. "Quem está aí?" gritou John, apontando a lanterna ao redor, mas o feixe de luz revelou apenas móveis e sombras. As vozes voltaram, agora chamando todos os nomes: John, Ellen, Emily, Lucas. Era como se um coral invisível sussurrasse, as vozes se sobrepondo em tons que variavam de suaves a ameaçadores. John, tentando manter a coragem, trancou as portas e janelas, mas o som não parava. Pelo contrário, intensificou-se. Uma cadeira na sala de jantar arrastou-se alguns centímetros sozinha, o som do atrito ecoando na casa silenciosa. Um quadro na parede, uma pintura antiga de um campo de trigo, tombou com um baque surdo. Emily chorava, abraçada à mãe, enquanto Lucas tentava parecer corajoso, mas suas mãos tremiam. Desesperado por respostas, John decidiu verificar o porão, onde guardavam ferramentas e caixas antigas. "Fiquem aqui", ordenou, mas Ellen insistiu em acompanhá-lo. No porão, o ar estava úmido, cheirando a mofo e terra. John encontrou uma caixa de madeira que nunca tinham visto antes, coberta de poeira. Dentro, havia recortes de jornais amarelados, datados de 1947. Os artigos falavam de uma tragédia na fazenda, uma família de 4 pessoas, os Thompsons, morreram em circunstâncias misteriosas numa noite de lua cheia. Os detalhes eram vagos, mencionando o acidente doméstico, mas um relato sugeria que vizinhos ouviram vozes estranhas antes do ocorrido. John sentiu um arrepio. "Ellen, isso não é coincidência", disse, mostrando os papéis. As vozes pararam abruptamente quando o primeiro raio de sol tocou o horizonte. A família, exausta e aterrorizada, passou a noite na sala, com as luzes acesas e Rusty latindo para o vazio. Ao amanhecer, decidiram sair da casa e buscar ajuda na cidade. Um pastor local sugeriu que a fazenda poderia estar marcada por algo antigo, talvez ligado aos Thompsons. John, cético, recusou-se a acreditar, mas Ellen começou a rezar mais, carregando um rosário. A família nunca mais passou uma noite na fazenda, alugando um apartamento na cidade semanas depois. Os Carters abandonaram a fazenda para sempre, incapazes de suportar a lembrança daquela noite. A casa foi vendida a um preço irrisório, e os novos proprietários relataram fenômenos semelhantes em noites de lua cheia, embora nunca tão intensos. Ninguém encontrou uma explicação racional para as vozes. Alguns vizinhos acreditavam que a lua cheia amplificava energias antigas, talvez ecos dos Thompsons, presos à terra por uma tragédia não resolvida. Outros sugeriam alucinações coletivas, causadas pelo isolamento e pelo estresse da vida rural. Mas os Carter sabiam o que ouviram, vozes que conheciam seus nomes, que pareciam querer algo além da compreensão. Emily, anos depois, compartilhou a história em um fórum online, descrevendo como ainda sonhava com aquelas vozes, sempre nas noites de lua cheia. Lucas, mais reservado, evitava falar do assunto, mas seus amigos notaram que ele nunca mais dormiu com as luzes apagadas. John, que sempre foi cético, começou a carregar um crucifixo no bolso. Ellen, por sua vez, tornou-se profundamente religiosa, convencida de que algo maligno habitava a fazenda. A história dos Carters não é a única. Relatos de vozes inexplicáveis em casas antigas aparecem em arquivos históricos e fóruns paranormais, muitas vezes ligados a noites de lua cheia,
quando o véu entre o mundo físico e o desconhecido parece mais fino. Essa história nos faz refletir: o que realmente habita os lugares que chamamos de lar? São apenas ecos da nossa mente, amplificados pelo medo e pela escuridão? Ou há algo mais, algo que a luz da lua desperta? Você já ouviu seu nome sendo chamado na calada da noite, sem ninguém por perto? Já sentiu que sua casa não era só sua? Compartilhe sua experiência nos comentários, porque o desconhecido pode estar mais perto do que pensamos. E, se isso te deixou com calafrios, prepare-se para o que vem a seguir. O terror da lua cheia não se limita à terra firme. Em nossa próxima história, pescadores em alto mar enfrentam algo que desafia a lógica. Sob o brilho da lua, um navio abandonado revela segredos assustadores. Vamos mergulhar nessa história, porque o que está à espreita no oceano vai te gelar até os ossos. Em 1987, ao largo da costa do Atlântico Sul, próximo ao Brasil, um grupo de pescadores enfrentava o mar calmo sob uma lua cheia brilhante. Antônio, Miguel e Carlos, experientes homens do mar, navegavam em seu pequeno barco pesqueiro, o Santa Luzia. A noite estava tranquila, com o reflexo da lua dançando nas ondas. Eles planejavam uma pesca noturna, aproveitando a visibilidade. Mas, naquela noite, algo emergiu da escuridão. Um navio, aparentemente abandonado, apareceu no horizonte, sob a luz prateada. O que começaram a ouvir e ver a bordo transformaria aquela noite em um pesadelo que os perseguiria para sempre, desafiando tudo o que conheciam sobre o mar. Antônio, Miguel e Carlos eram pescadores calejados, acostumados às incertezas do mar. O Santa Luzia, um barco de madeira com 12 metros, era seu ganha-pão há anos. Naquela noite de 1987, a lua cheia iluminava o Atlântico Sul, a cerca de 50 quilômetros da costa de Santa Catarina. O mar estava calmo, quase espelhado, refletindo o brilho prateado da lua como um quadro vivo. As redes já estavam lançadas, e os três homens conversavam baixo, compartilhando histórias de pescas passadas. Antônio, o mais velho, com 52 anos, comandava o leme, enquanto Miguel, de 38, verificava as redes. Carlos, o mais jovem, com 29 anos, observava o horizonte, sempre atento a sinais de tempestades. Por volta das 23 horas, Carlos apontou para o horizonte. "Olha ali, aquilo é um barco?", perguntou, franzindo a testa. Sob a luz da lua, uma silhueta escura emergia, maior que o Santa Luzia. Era um navio, talvez um cargueiro antigo, mas não havia luzes, nem movimento. Parecia flutuar sem rumo, como uma sombra sólida contra o brilho da água. "Estranho", murmurou Antônio, ajustando os óculos. "Não tem rádio, nem sinal. Deve estar abandonado." A ideia de um navio à deriva não era incomum, mas algo naquela visão os incomodava. A embarcação parecia velha, com a pintura descascada visível mesmo à distância, e um silêncio absoluto a envolvia, quebrado apenas pelo som das ondas contra o casco do Santa Luzia. Curiosos, e atraídos pela possibilidade de salvamento, que poderia render uma recompensa, decidiram se aproximar. Antônio manobrou o barco, mantendo uma distância segura. À medida que se aproximavam, o navio ficava mais claro sob a lua. Era um cargueiro de médio porte, com ferrugem cobrindo o casco e cordas penduradas como teias. Não havia nome visível, apenas um número apagado na proa. "Parece que ninguém toca esse troço há anos", disse Miguel, segurando o corrimão. Mas então, um som baixo veio do navio, um rangido, como madeira se partindo, seguido por algo que parecia um sussurro abafado. "Vocês ouviram isso?", perguntou Carlos, a voz tensa. Antônio desligou o motor do Santa Luzia, deixando o barco balançar nas ondas. O silêncio do mar foi cortado por outro som: passos. Passos pesados, como botas arrastando no convés do navio abandonado. Os três se entreolharam, o coração acelerado. "Não tem ninguém aí", disse Miguel, tentando se convencer. Mas os passos continuaram, agora acompanhados por risadas abafadas, como se várias vozes conversassem ao mesmo tempo, mas muito longe.
A lua cheia iluminava o convés do navio, mas não havia vultos, nem sombras, apenas o som. Antônio, o mais corajoso, pegou uma lanterna e apontou para o navio. O feixe de luz revelou detalhes perturbadores, janelas quebradas, cordas rasgadas, e algo que parecia uma mancha escura no convés, como sangue seco. Vamos subir, sugeriu Antônio, meio por bravata, meio por curiosidade. Carlos recusou imediatamente. De jeito nenhum, isso não tá certo. Miguel, hesitante, concordou com Antônio, mas sugeriu que ficassem no Santa Luzia e tentassem contato por rádio. Eles sintonizaram o equipamento, mas o canal só emitia estática, interrompida por fragmentos de vozes distorcidas, falando em uma língua que nenhum deles reconhecia. De repente, o navio pareceu se mover, não por ação das ondas, mas como se estivesse sendo empurrado por algo invisível. Uma névoa fina começou a se formar ao redor, apesar do céu claro. Os passos do convés ficaram mais altos, agora acompanhados por um som metálico, como correntes arrastando. Carlos, em pânico, gritou: Antônio, liga o motor, agora! Antes que pudesse reagir, uma risada clara ecoou, não do navio, mas de trás deles, como se viesse do próprio Santa Luzia. Eles giraram, a lanterna varrendo o barco, mas não havia ninguém além deles. Antônio tentou ligar o motor, mas ele engasgou, como se algo o estivesse segurando. A névoa engrossava, e o navio parecia mais próximo, quase colado ao Santa Luzia. As risadas se transformaram em um coro dissonante, misturado com palavras incompreensíveis. Miguel, tremendo, começou a rezar, enquanto Carlos segurava uma faca de pesca, os olhos fixos no navio. Então, sem aviso, o navio começou a se afastar, deslizando pela água sem motor ou velas. A névoa o engoliu, e em poucos segundos, ele sumiu completamente, como se nunca tivesse existido. O motor do Santa Luzia voltou à vida, rugindo no silêncio. Os pescadores voltaram à costa em pânico, sem tocar nas redes. Na cidade, contaram a história a outros pescadores, que os alertaram sobre lendas locais, um cargueiro perdido na década de 1920, cuja tripulação desaparecera sem explicação. Arquivos marítimos mencionavam avistamentos semelhantes, sempre em noites de lua cheia, com relatos de sons e vultos. Antônio, Miguel e Carlos nunca mais pescaram à noite. Eles venderam o Santa Luzia meses depois, incapazes de enfrentar o mar com a mesma coragem. Antônio, Miguel e Carlos nunca superaram aquela noite. Antônio, antes destemido, passou a evitar o mar, trabalhando como mecânico na cidade. Miguel começou a frequentar a igreja, convencido de que encontraram algo maligno. Carlos, o mais abalado, relatou pesadelos com risadas e correntes, sempre sob a luz da lua cheia. O navio nunca foi identificado, mas histórias semelhantes persistem entre pescadores da região, descrevendo um cargueiro que aparece e desaparece, carregando vozes de uma tripulação perdida. Seria uma miragem, causada pelo reflexo da lua nas ondas? A ciência explica que a luz pode criar ilusões no mar, especialmente em noites claras. Ou será que a lua cheia desperta algo preso nas profundezas, como acreditavam os marinheiros antigos? Relatos de navios fantasmas não são raros, arquivos marítimos e fóruns online documentam casos de embarcações que surgem do nada, acompanhadas por sons inexplicáveis. Essa história nos faz perguntar: o que realmente habita o mar que tanto respeitamos? Você já esteve em alto mar e sentiu algo que não explicava? Já ouviu vozes onde não deveria haver ninguém? Compartilhe sua história nos comentários, porque o oceano guarda segredos que talvez nunca entendamos. E, com isso, chegamos ao fim de nossa jornada pelo terror da lua cheia. Essas 3 histórias, o vulto na estrada, as vozes na fazenda e o navio fantasma, nos mostram que, sob a luz da lua cheia, o mundo pode esconder segredos que desafiam nossa compreensão. A lua, com seu brilho prateado, fascina e assusta, como se abrisse uma janela para o desconhecido. Será que essas experiências são apenas truques da mente, amplificados pelo medo e pela escuridão? Ou será que a lua realmente desperta forças que não podemos explicar, como acreditavam nossos antepassados?
Cada relato nos deixa com mais perguntas do que respostas, e talvez seja isso que torna essas histórias tão inquietantes. Elas nos lembram que, mesmo no mundo moderno, há mistérios que escapam à lógica. Você sentiu um arrepio ouvindo essas histórias? Qual delas te marcou mais? Já viveu algo inexplicável numa noite de lua cheia, algo que te fez questionar a realidade? Deixe sua história nos comentários, queremos saber o que você já enfrentou na escuridão. Se essas histórias te prenderam, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossos próximos mergulhos no sobrenatural. Compartilhe com aquele amigo que adora um bom susto, e quem sabe vocês não assistem juntos na próxima lua cheia. Agradecemos por embarcar nessa jornada conosco, mas cuidado, na próxima vez que a lua estiver cheia, preste atenção nas sombras, nos sussurros, e no que pode estar te observando. Até a próxima, e tome cuidado com o que você vê sob a luz da lua.